Deixa eu Foi. ver, eu usei uma expressão que eu acho que pouca gente usa, também numa conversa dessa, que eu aprendo muito com vocês, que é o seguinte: esse dinheiro tava ficando muito caro pra ti, né, Caro cara? demais, cara. Nossa, caro demais. Quando eu me vi, Sidney, na iminência de morrer, sabe? De morrer. E porque transtorno do Num pânico é lugar. isso mesmo, É isso, cara. você acha que vai morrer a qualquer momento. Pois é, cara. E assim, eu parei, eu não tinha acostamento, cara. E passava muito caminhão. O caminhão daquele podia me levar, sabe? Eu podia morrer ali, sabe? Vê que coisa absurda. Em nome de quê? Eu não estava construindo legado nenhum. Eu não tava levando a transformação que eu sempre imaginei levar, que eu sempre sonhei levar para a vida das pessoas. Então, eu tinha um faturamento no fim do mês expressivo, sabe? Me colocava ali, sei lá, nos 5% de brasileiros numa pirâmide aí de faturamento. Mas o custo daquilo estava sendo absurdamente alto. Então, eu comecei a tomar outras decisões difíceis, né? Que foi deixar alguns plantões. Cada vez mais, assim, tem sido uma surpresa, não vou mentir pra você, tem sido uma surpresa negativa, assim, tem sido uma triste surpresa. Descobri que a vida do médico não é tão glamourosa como a mídia coloca, que a vida do médico não é essa, sabe, essa facilidade ou Uhum, que o médico não é tão feliz assim como as pessoas acham ou como as pessoas esperam ou como as pessoas querem que a gente seja, né? uhum, Cara, por isso que pouca gente entende, né, o nosso trabalho aqui. As pessoas acham, médico não precisa de ganhar dinheiro, médico já ganha muito dinheiro, médico não precisa de mais qualidade de vida, ele já tem um carrão, já mora bem. As pessoas deturpam isso, né? Mas, cara, quando eu escuto histórias como essa sua e que tá, graças a Deus, cara, tem sido multiplicada, sabe? Isso dá sentido, bicho, pra tudo que a uhum. gente faz, assim, e isso é maravilhoso. É Mas, verdade. antes de tudo, nosso trabalho aqui, como você bem disse, assim como o seu, como você se enxerga também, a gente é veículo, é instrumento. Na verdade, você se resgatou, né? Você foi buscar dentro de você. Peraí, deixa eu retornar aqui, deixa eu lembrar de quando eu botei o xizinho lá para escolher medicina. Deixa eu lembrar do que eu prometi para os meus pais ou do que meus pais, né, falaram comigo. E aí a gente se reencontra, né? E a partir disso a gente começa a tomar decisões difíceis, né, Vitor? Isso, cara, é verdade. Difíceis, e eu digo sempre, Sidney, que as decisões difíceis não bastam, elas precisam ser ousadas também, sabe? Porque você mencionou essa questão da transmissão de valores dos pais, né? E como a gente busca uma congruência na nossa vida em relação a isso. Isso para mim é algo extremamente valoroso. Família para mim realmente é o que há de mais importante mesmo na minha vida. Eu procuro honrar meus pais todos os dias, sabe? Na primeira e na última oração que eu faço no dia, meus pais estão. E o meu exame de consciência passa muito por isso, sabe? Poxa, o que eu fiz hoje e o que eu estou planejando para hoje, eu posso falar sobre isso com meus pais numa boa? Esse é muito meu termômetro, sabe? Sobre minhas ações de Mas vida mesmo. E aí tudo se encaixa, né, Sidney? Você consegue mais tempo, você consegue, com esse tempo, você consegue ser mais produtivo. Sendo mais produtivo, você é mais, eu diria, pode parecer piegas, isso que eu vou dizer, Sidney, mas quando você consegue mais tempo de qualidade para estudar, para se aperfeiçoar, para buscar oferecer mais soluções, você vira um ser humano mais amoroso. Sabe? Pode parecer piegas isso, mas é muito verdade, porque na sua mente, no seu coração, deixa de haver tanto peso, sabe? Deixa de haver tanta preocupação com coisas que te afastam daquela motivação que te levou a marcar o xizinho para a medicina lá atrás, como você mencionou, sabe? Então, sua mente, seu coração, seu espírito, enfim, eles ficam mais ávidos mesmo por despejar toda essa felicidade e todo esse amor nas suas mais amplas oportunidades de convivência. Isso é muito bom. muito massa. Tomar decisões difíceis é muito importante para você alcançar níveis superiores de existência. Eu sou muito reticente, Sidney, com o discurso da aceitação, sabe? Eu sou muito reticente com isso. Cara, eu já fui bem ferrado, sabe? Eu nunca passei necessidade, assim, nunca passei fome, mas eu tive uma vida de escolhas o tempo inteiro. Então era assim, tudo em nome do estudo, era tudo em nome da educação. Então assim, eu e meu irmão, a gente tinha educação, mas não tinha todas as outras coisas. Para ter educação, a gente não tinha roupinha legal, não tinha carro legal, tinha que ir para a escola de ônibus, 2, 3 ônibus para ir, 2, 3 ônibus para voltar, não tinha Disney, não tinha inglês na cultura inglesa, não tinha
porra nenhuma disso, sabe? Em nome do estudo, a gente teve mais nada. Só que a gente teve que correr atrás de todo o resto, porque a gente nunca se aceitou ferrado, deu pra entender. É aí que eu desconfio dessa coisa da aceitação, sabe? A gente é muito grato. A riqueza ou a pobreza, né? O conforto ou o desconforto. Pois é, a gente vivia numa realidade muito distinta dos meninos da escola, sabe? A gente era, eu me lembro, cara, eu converso isso com meu irmão, eu me lembro que a gente chegava na escola, assim, descendo no ponto de ônibus, os meninos olhavam pra gente como se fosse alienígenas, sabe? Que estavam descendo no disco voador, sabe? E eles perguntavam pra gente como era andar de ônibus, como era viver no bairro que a gente morava, sabe? Parecia que era um safari. Vocês eram exóticos. Exóticos, exatamente, cara, exatamente. Mas a gente nunca se sentiu inferior e a gente nunca entendeu exatamente essa coisa de se aceitar naquela condição, porque a gente sempre quis mais. A gente viu no estudo o veículo para conseguir mais. De modo que, graças a Deus, na modéstia à parte, a gente tem conseguido. Essa coisa de não se aceitar sendo menos do que a gente merece, obtendo menos da vida do que a gente merece, também levou a essas decisões difíceis, né? De fazer medicina mesmo contra as probabilidades e após a formatura, após a residência, trabalhar bastante para oferecer para os nossos pais o que a gente havia prometido. É uma decisão difícil trabalhar de domingo a domingo. Foi uma decisão difícil. Ninguém me obrigou. Eu que decidi fazer aquilo. E foi uma decisão difícil. Não é fácil, cara. Quem tá ouvindo a gente aqui que é médico sabe, é difícil pra cacete. Dar plantão um atrás do outro, virar a noite. E tem dia, não sei se ia acontecer aí com vocês, mas, cara, tinha dia que eu acordava assim, e eu olhava no Star Médico, olhava pra cima, assim, pro beliche, e eu ficava pensando, cara, onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? Sabe? Esse plantão aqui é de onde mesmo? De qual cidade? De qual hospital que é? Porque era um ritmo bem alucinante. E aí eu comecei, e nesse processo de adoecimento, eu tava desenvolvendo já alguns episódios de depressão e crises de ansiedade, até que eu tive um episódio de transtorno do pânico, né? Indo de um ambulatório para um plantão, tive um episódio agudo de transtorno do pânico e parei o carro, encostei a cabeça assim no volante, cara, e suava, sabe? Suava toda aquela sintomatologia de transtorno do pânico que os pacientes relatavam, às vezes, no pronto-socorro, vivenciei aquilo. E, cara, eu me lembro que quando passou, são minutos, né, que são angustiantes demais, são uma eternidade, né, de angustiantes. Eu lembro quando passou, cara, eu respirei assim, eu não conseguia sair do carro e a pista não tinha acostamento e o que eu pensei foi o seguinte, eu digo, cara, de que adianta tudo isso? Que adianta tudo que eu superei, tudo que eu venci? Porra, eu vou morrer numa estrada dos cafundós do Brasil, que não tem nem acostamento, longe das pessoas que eu amo. Cara, não tá fazendo sentido isso. Então, enfim, liguei o carro de novo, fui pro plantão, mas aquele foi o primeiro ponto de inflexão, sabe, Sidney? A partir dali, eu digo, porra, uma coisa é fato, uma coisa é certa. Eu preciso diminuir meu volume de trabalho. O que eu vou fazer depois, eu vou ver, vou decidir. Mas a primeira coisa, eu vou diminuir o volume de trabalho. Aí, pus a coisa no papel, assim, de maneira muito rudimentar, mas o quanto que aquilo me dava de dinheiro e o quanto que eu precisava de tempo e o quanto que eu gastava para obter aquele retorno. Foi uma forma muito rudimentar e uma tabela que vocês mostram numa aula também, acho que na aula de transição, de transição para particular, vocês mostram a tabela toda bem construída. Eu fiz algo parecido com aquilo, só que bem simplório, bem rudimentar. E aí naquele momento eu deixei 2 plantões e me voltei para o consultório que eu estava começando a desenrolar, né? Foi o primeiro ponto de inflexão. Isso na época estava só na ortopedia. Isso, exato, só na ortopedia. Enfim, foram vindo outros muito às custas do meu adoecimento, né? E aí você foi pesando, né, Vitor? Exato. Cara, deixa eu ver, eu usei uma expressão que eu acho que pouca gente usa, também numa conversa dessa, que eu aprendo muito com vocês, que é o seguinte, esse dinheiro estava ficando muito caro para ti. Caro, né, demais, cara. Nossa, caro demais. Quando eu me vi, Sidney, na iminência de morrer, sabe? De morrer. E porque transtorno do pânico lugar, é isso mesmo. Você é isso, cara. Você acha que vai morrer a qualquer momento. Pois é, cara. E assim, eu não tinha acostamento, cara. E passava muito caminhão. O caminhão daquele podia me levar, sabe? Eu podia morrer ali, sabe? Vê que coisa absurda. Em nome de quê? Eu não estava construindo legado nenhum. Eu não tava levando a transformação que eu sempre imaginei levar, que eu sempre sonhei levar para a vida das pessoas. Então, eu tinha um faturamento no fim do mês expressivo, sabe? Me colocava ali, sei lá, nos 5% de brasileiros numa pirâmide aí de faturamento. Mas o custo daquilo estava sendo absurdamente alto. Então, eu comecei a tomar outras decisões difíceis, né? Que foi deixar alguns plantões.
E o que eu passei a fazer no tempo dos plantões é que começou a fazer toda a diferença na minha vida. Porque eu passei a entender que estar ocupado não significa estar produzindo. Então, o tempo que eu passava nos plantões, eu comecei a dedicar esse tempo a mudar de estratégias, a estabelecer uma nova forma de atuar, a buscar trazer significado para o meu trabalho, procurar fazer com que as pessoas me escolhessem por conta do valor desse trabalho, enfim, a focar realmente no meu consultório. E aí algumas coisas começaram a melhorar.